Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas Mendonça, sou professor de Física aqui no Instituto Atlaboring. Trabalhamos com data analysis e todos os tipos de ciências exatas, tá bom? Então, tudo quanto é coisa que eu puder trabalhar com ciências exatas, eu vou colocando as aulas aqui para vocês. Trabalhamos com mentorias. Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje. A gente vai continuar aqui nas aulas de mecânica. Vamos à aula 18, gráficos do movimento uniformemente variado. Então, vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente viu o movimento uniformemente variado, nós vimos todas essas equaçõezinhas e funções aqui, tá? E lembrando, né, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia de modo constante, tá certo? É isso que nós temos aqui, todas essas equações. O que a gente vai começar a ver, a primeira coisa vai ser um gráfico de espaço por tempo, tá? No gráfico do espaço por tempo, para o movimento uniformemente variado, ela é uma parábola, tá certo? As premissas que a gente tem para fazer todos esses equacionamentos e a função horária do espaço, nesse caso aqui que eu estou trabalhando com vocês, ele é uma parábola. Por quê? Porque o tempo está variando ao quadrado. A grande questão aqui é saber identificar cada um desses pontos que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? E o que a gente consegue tirar de informação e como montar minha função horária do espaço, conseguindo pegar daqui a velocidade inicial, quando ele inverte o movimento, quando ele passa pela origem do espaço, tirar informação desse gráfico aqui para resolver problemas, tá bom? Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode ver aqui é que o espaço inicial, ou seja, onde começa esse movimento, onde ele começa a ser anotado, o S0 dele é de 4 metros, tá bom? Agora eu vou pegar aqui esse ponto A, tá? No ponto A, ele inverte o movimento. Então, se ele inverte o movimento, a velocidade em A, nesse ponto aqui eu não tenho velocidade, eu tenho espaço em metros e tempo em segundo. Mas eu sei o seguinte, como eu tenho uma parábola e aqui ele vai inverter o movimento, como eu sei que ele inverte o movimento? Ó, se eu pegar até esse ponto A, conforme vai passando o tempo vai aumentando e o espaço dele vai diminuindo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar no mínimo do espaço. Quando chega nesse ponto mínimo aqui, tá? O espaço ele começa a aumentar novamente, tá vendo? Então aqui, para ele inverter o movimento, como a gente viu lá no movimento vertical, para ele poder inverter o movimento, a velocidade nesse ponto é zero. Isso aqui já é importante saber, tá? Vou mostrar duas maneiras para vocês identificarem todos os parâmetros desse movimento. Um vai ter um pouquinho mais de conta e outro um pouquinho menos. Aquele que utiliza menos conta é porque você consegue trabalhar com os conceitos melhores no gráfico, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a média entre os tempos B e C, entre os pontos B e C? O ponto A, aqui nesse ponto A, onde a velocidade é zero, vai ser no tempo 2,5 segundo. Por quê? Porque eu tenho a parábola sendo simétrica. Se ela é simétrica, exatamente nesse eixo de simetria da minha parábola aqui, esse ponto aqui é o ponto 2,5 de tempo. Perceba que se eu somar 1 com 4, dá 5, por 2, 2,5, tá? É o ponto médio. Então, eu sei que a velocidade onde inverte o movimento vai ser no ponto de 2,5. Outra coisa, no ponto B, o móvel passa pela origem dos espaços. Por quê? No ponto B, que é o tempo de 1 segundo do movimento, o espaço dele é zero. Passando exatamente na origem dos espaços que está aqui, no zero. Tá certo? No ponto C, ele também passa pela origem dos espaços, ou seja, ele passa pela posição zero duas vezes. Ele começa em 4, vem, passa pelo ponto zero, vai até uma determinada posição que eu ainda não sei qual que é aqui, e ele inverte o movimento, volta para a origem dos espaços e começa a aumentar o espaço dele novamente, tá? Então, em dois momentos, ele passa pela origem dos espaços, nesse caso aqui, tá bom? Se eu for utilizar a equação horária do espaço para fazer a determinação da velocidade inicial e da aceleração, porque pelo gráfico eu já determinei a posição inicial, então eu quero saber qual que é a velocidade inicial dele e a aceleração para essa característica desse movimento. Para isso, eu vou falar o seguinte, a aceleração sobre 2, que é esse cara aqui, para não ficar carregando ela nas contas, eu vou chamar de Dzão. Só isso, tá? Só vou substituir para ficar mais fácil fazer conta. Então, vamos lá.
Eu tenho em dois momentos diferentes, no tempo 1 e no tempo 4, a velocidade sendo zero. Então, eu igualo isso aqui a zero e substituo o que eu tenho. O espaço inicial é 4, V0 vezes 1 segundo, mais o dzão, que eu substituí aqui, tá? Vezes 1 ao quadrado. A mesma coisa numa segunda equação. 0 mais 4 mais V0 vezes 4, que é o t, mais d vezes 4 ao quadrado, que é substituir o 4 aqui, tá certo? Bom, então eu vou chamar aqui de equação 1 e equação 2. A equação 1 vai ser 0 igual a 4 mais V0 vezes D. A equação 2 vai ser 4 mais 4V0 mais 16D. Que é só arrumando aqui, tá? Só fazendo umas continhas aqui. Bom, se eu fizer o seguinte, se eu multiplicar por menos 1, essa equação aqui, multiplico ela por menos 1, tá? E somo aqui embaixo, vai ficar menos 4 com mais 4, 0, menos V0 com mais 4V0, 3V0, menos D mais 16D, 15D. Então, eu acho uma relação entre o Dzão e o V0, tá certo? Então, eu saio que V0 é igual a menos 5Dzão. Vou chamar isso aqui de equação 3, tá bom? Bom, substituindo a equação 3 na equação 1, então aqui V0 vai ser menos 5D. Então, eu saio que menos 5D mais D dá 4Dzão. 4 menos 4D, eu saio que D vale 1. Se D vale 1, então eu sei que D é igual a sobre 2, que é igual a 1. Portanto, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Eu vou te mostrar daqui a pouco uma outra forma mais rápida. Mas só para vocês verem como sai isso daqui na unha, no braço. Tá? Bom, da equação 3, eu sei que Dzão é menos V0, tá certo? Sobre 5. E eu sei que Dzão vale 1. Portanto, V0 é menos 5 metros por segundo. Então, eu achei os dois parâmetros que eu precisava para colocar aqui. Tá vendo? Então, eu posso falar o quê? Opa, deixa eu tirar aqui. Ah, pronto. Ó. Aqui, ó. V0 é menos 5 metros por segundo. Então, eu consigo achar a equação, a função horária do espaço. S0 eu tenho, 4, menos 5t mais 1t quadrado. Tá certo? É só substituir os parâmetros aqui. Os 3 parâmetros que eu tenho aqui e deixar o t. Então, achei essa função. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando os conceitos que eu tenho aqui. Então, ficaria assim, ó. Mesma coisa. Tudo igual. O que eu vou falar? Vou pegar a equação, a função horária da velocidade, vou trabalhar com ela neste ponto aqui, um A. Ou seja, como ele inverte o movimento no ponto A, eu sei que a velocidade é zero. Então, eu consigo falar o seguinte. Eu tenho, no tempo de 2,5, substituindo aqui, tenho V0 mais 2,5. Então, V0 é igual a menos 2,5A. Tá? É só rearranjar aí que você chega aqui. Tá certo? Simples assim. Muito bem. Se o móvel passa pela origem no ponto B, ou seja, o S nesse ponto é 0, o S no tempo 1 e o S no tempo 4, o S1 e S4 é 0, eu posso utilizar a própria equação do espaço e falar o seguinte, 0 igual a 4, que é S0, mais V0 vezes 1, tá certo? Mais A, que eu quero, sobre 2, vezes 1 ao quadrado. Só que, olha, eu já tenho uma relação aqui. Tá vendo? Então, o que eu posso falar? Eu posso substituir aqui, ó, V0, 1V0 é menos 2,5A, mais A sobre 2. Tá certo? Eu multipliquei todo mundo aqui por 2, na minha conta aqui, e eu chego, quando eu multiplico todo mundo por 2, eu peguei essa equação e multipliquei por 2. Só isso que eu fiz, tá? Vai ficar 8 menos 5A mais A. Tá certo? Resolvendo isso daqui, eu vou ter que menos 5 mais A dá 4A. Então, eu tenho 8 menos 4A, eu saio que A vale 2 metros por segundo ao quadrado, exatamente como nós chegamos antes. Então, logo, a velocidade inicial é de menos 5 metros por segundo. Como eu sei disso? Substituindo aqui em cima. Tá vendo? Substituindo aqui. 2 vezes 2,5, menos 5. Portanto, eu tenho a função horária do espaço, como cheguei antes. Parâmetro S0 é 4, V0 é menos 5, mais 1t quadrado. A aceleração é 2. 2 sobre 2, 1.
E aqui a função horária da velocidade, esse menos 5, velocidade inicial, e 2, que é a aceleração. Tá? Opa, desculpa, aqui é a primeira, tá? Aqui não tem esse 2 aqui, tá? Vou até apagar aqui, não tem esse 2, certo? Então, o que acontece? Presta atenção numa coisa que é interessante. Aqui é muito mais simples fazer as contas do que lá. Só que qual que é a diferença? Aqui eu utilizo esse conceito aqui. Por isso que é interessante fazer essa descrição. Tá vendo? Eu uso esse conceito aqui e usei esse conceito aqui. Professor, se eu usar o ponto C dá certo? Dá, pode fazer. Eu só não quis fazer mais contas, mas dá também. Então, eu fiz a descrição do que está acontecendo, do movimento, olhando o gráfico. E aí eu consegui utilizar os parâmetros, as minhas equações, dos parâmetros, e chegar nas duas funções horárias. Tá bom? Funciona dos dois jeitos. Um você faz mais conta, outro você faz menos conta. Mas os dois jeitos funcionam. Tá? Vamos lá. Aquele lá foi... Então, aqui, a gente viu o gráfico do espaço. Vamos ver um gráfico de velocidade para ver como fica. Olha que interessante. Gráfico de velocidade por tempo. Tá? Qual que é a minha velocidade inicial? É do mesmo movimento, só que agora é velocidade por tempo. Velocidade inicial é menos 5 metros por segundo. Tá certo? Vamos calcular a aceleração. Vou calcular entre o tempo 0 e o tempo 5, até aqui. Tá? Aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade final é 5, inicial menos 5. Então, menos com menos dá mais. Então, 5 mais 5, 10. Tempo final, 5 menos 0, que é o tempo inicial. Então, 10 sobre 5, 2. Chegou no mesmo lugar. Tá vendo? Com esse gráfico aqui é muito mais fácil calcular a aceleração. Tá? E aí você, então, chega na equação horária da velocidade. Substituindo os parâmetros V0 e A. Tá? Se você tem esse gráfico aqui, é um pouquinho mais simples. Só que aqui você não tem a posição inicial. Então, você não consegue chegar na equação horária do espaço por aqui. Tá bom? Bom, lembrando que no ponto A, o que aconteceu aqui? A velocidade é 0. Se a velocidade é 0, no ponto de 2,5, tempo 2,5, ele inverteu o movimento. Tá certo? Como que eu sei que aqui é 2,5? É só colocar 0 aqui. Ó. Se colocar 0 aqui, você vai chegar aqui T é 2,5. Tá? Que é exatamente quem? Esse ponto aqui. Tá vendo? Nesse ponto A, a velocidade é 0 e o tempo aqui é 2,5 por simetria. Tá? E aqui a gente tem a equaçãozinha que a gente achou aquela hora. Que é a equação que rege esse gráfico aqui. Certo? Vamos pegar agora e observar o seguinte. Vamos calcular o ΔS entre o espaço inicial, a posição inicial, e a posição A. Vamos calcular esse ΔS. Pelo gráfico é rapidinho. O que a gente sabe? Ó, quanto que vale a posição em A? Tá? Se eu pegar a equação dele, isso aqui vai ser... Nesse ponto A, o tempo é 2,5, que a gente sabe. Eu tenho que S é igual a S0, que é 4, menos 5, velocidade inicial, vezes 2,5, mais A sobre 2, que é 2 sobre 2, dá 1, 2,5 ao quadrado. Essa posição em A, então, aqui, é menos 2,25 metros. Posição em A. Se eu calcular o ΔS, nada mais é aqui a posição final, menos a posição inicial. Menos 2,25 menos 4, menos 6,25 metros. Ou seja, ele saiu daqui, ele veio... até aqui, parou e vai começar a voltar. É isso que vai acontecer com ele. Tá certo? Vamos olhar o gráfico agora da velocidade por tempo para esse movimento. Olha que interessante. Se eu pegar essa arinha aqui, ó, entre a reta da velocidade e o eixo X, ou melhor, o eixo de tempo aqui, isso aqui é um triângulo retângulo. Como que eu calculo a área desse triângulo? Base vezes a altura, dividido por 2. Área base vezes a altura, dividido por 2. A área, então, a base aqui é 2,5, que a gente sabe que esse ponto é 2,5. Vezes a altura, aqui, menos 5. Então, 2,5 vezes 5 dá menos 12,5. Dividido por 2, menos 6,25. Ó, menos 6,25. Tá vendo? O que eu posso falar? Eu falei para vocês na aula anterior. No gráfico da função horária da velocidade, a área entre a curva e o eixo X, ou seja, no caso o tempo aqui, é numericamente igual ao seu ΔS. Tá vendo? Se eu calcular aqui, esse outro ΔS aqui, quanto que vai ter que dar?
de menos 2,5 a 5? Aqui vai ter que dar a volta. Ou seja, se ele sai de menos 2,25 e chega a 4, ele vai andar 6,25. Então, aqui, o seu ΔS também aqui é 6,25, só que positivo. Agora, tá bom? Claro? Vamos lá, próximo. Velocidade. Quando a gente vê velocidade, perdão, aceleração. Gráfico de aceleração por tempo. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Para esse movimento, a aceleração vale 2. Então, vamos lá. O que é a aceleração vale 2? A gente sabe a variação do tempo entre 0 e 5 segundos, ΔT igual a 5. Se eu pegar a definição da aceleração constante, ΔV sobre ΔT, multiplicando em cruz aqui, ou seja, isolando ΔV, eu tenho que ΔV é aceleração vezes tempo. A aceleração é 2 vezes 5, a variação da velocidade, o ΔV, entre 0 e 5 segundos, vai ser quanto? 10 metros por segundo. Tá? 2 vezes 5, 10. Como que a gente pode ver isso? Olha aqui, ó, vamos calcular o ΔV aqui. Ó. No ponto 5, a velocidade aqui pelo gráfico vale 5, menos a velocidade inicial, que é menos 5. Tem 0. Tá? Velocidade inicial. E aqui a velocidade nesse ponto que eu estou pegando aqui. Tá bom? O que acontece? ΔV deu 10. Da mesma forma que eu calculo aqui, eu posso calcular aqui ΔV sabendo. Achando ΔV nesse gráfico aqui, eu posso achar ΔV nesse gráfico aqui também. Tá? A questão é que aqui eu uso o próprio eixo para calcular e aqui eu calculo a minha área. Tá vendo? Se eu tenho, então, aceleração por tempo e encontrar a área entre a reta da aceleração aqui, que é uma reta constante, e o eixo do tempo, essa área vai me dar o meu ΔV. Perceberam? Ó, base, altura e do retângulo. Base 5 vezes 2, 10. Aqui, ΔV, 10. Conseguiram ver a relação? Muito bem. Mais um pouquinho aqui. Vamos calcular a velocidade média nesse cara aqui entre os pontos tempo 5 e o tempo 0. Eu vou querer saber entre S5 e S0, eu quero saber a velocidade média. A velocidade média é ΔS por ΔT. Então, eu tenho aqui, vou até colocar o meu rostinho novamente aqui, que dá para deixar. Então, eu tenho aqui, ó, ponto 5, 4, ponto 0, 4. 0 sobre 5 segundos dá 0 metros por segundo. O que significa essa velocidade escalar aqui, pessoal? Significa o seguinte, que por que ela está dando 0, no caso aqui, essa velocidade média entre esses dois pontos aqui dá 0? Alguém sabe? Tem ideia do que está falando? Por que ela dá 0? Ó, a velocidade média, ΔS sobre ΔT, dá 0. Porque ele sai do ponto e volta para o mesmo ponto. Ou seja, ele sai de 4, vai até menos 2,25 e volta para cá. Tá certo? É isso que ele está falando. Tá? Ou se, isso aqui é um movimento vertical, você pode imaginar na horizontal. Ele sai no 4, aqui está na posição 4, aqui é a posição menos 2,25. O movimento dele, ele vem e volta. Volta para cá. Então, é como se ele tivesse... Se alguém abre... É só você imaginar assim, ó. Se alguém aqui, nessa posição 4, abre o olho e vê o objeto. E depois de 5 segundos, aí a pessoa está com o olho fechado aqui. Só abre o olho, vê o objeto aqui. Fecha o olho. O objeto vai e volta. 5 segundos depois, a pessoa abre o olho, vai ver esse cara aqui. Para ela, como se ele tivesse parado. Interessante, né? Tá certo? Então, essa velocidade média é 0 por isso. Bom, com isso, nesse movimento aqui, eu tenho essa função característica com essa função horária do espaço. Velocidade, eu percebo que eu consigo calcular aqui a aceleração simplesmente por ΔV sobre ΔT, em quaisquer pontos aqui, porque ela é constante. E a área entre a reta e o eixo T, se eu calcular aqui também, é o meu ΔS nos pontos de tempo que eu quero. Isso aqui é a função horária do espaço. E a aceleração é constante, aqui. E se a gente fizer o seguinte, como que seria o contrário? Tá? Se eu tivesse uma parábola contrária aqui, com concavidade para baixo, como que ficaria? Assim. Vendo?
Aqui a concavidade para baixo. Agora, ó, S0 é menos 4. Ó, S0 é menos 4. Aqui, ele inverte o movimento. Por simetria, aqui vai ser 2,5 de tempo. E aqui vai ser 2,25. 2,25. Tá? A velocidade inicial é 5. Tá certo? Ela é simétrica, essa equação. E a aceleração vale menos 2, como está aqui no gráfico. Certo? Só que agora ela está embaixo aqui, tá vendo? E aqui também, se você calcular a menos 2 vezes 10, vai ser ΔV de menos 10. É só fazer aqui, ó, final menos inicial, tá certo? ΔV aqui vai ser menos 10, tá? E a aceleração aqui é negativa. Como que você sabe? Calcula ΔV sobre ΔT com qualquer lugar. Se você calcular, por exemplo, de 0 a 5 segundos, por exemplo, aqui, só para você ter uma ideia, nesse gráfico, se você calcular o seu ΔV aqui, olha só, final, seu ΔV é menos 5, menos inicial, que é 5, tá certo? Isso aqui dá menos 10 metros por segundo, tá? Menos 10 metros por segundo aqui você tem, tá certo? Isso é bonitinho aqui para vocês, pessoal. Pera aí, calma aí, borracha. Coloca aqui, apaga, vem aqui, tá? Pronto. Tá certo? A mesma coisa que calcular aqui, ó. Se eu calcular essa área, aqui é uma borrachinha, pum. Vou pegar aqui uma corzinha verdinha. Aqui. Se calcular essa área aqui, toda aqui. Tá certo? Fazer todo esse cálculo dessa área. Essa área vai ser o meu ΔV. Que nada mais é que menos 2 vezes 5 menos 10 metros por segundo. Olha que simples, tá? Então, são várias formas de você calcular a mesma coisa. O que eu quis mostrar aqui para você? Que você pode, com um único gráfico, tirar toda a informação, tirar várias informações. Aquele que vai ser mais rico em informação vai ser esse daqui, tá? Do espaço. Esse aqui você não consegue calcular essa função, porque você não tem a posição inicial. Isso daqui você calcula ΔV, tá? Mas você não tem a velocidade inicial para calcular a função horária, tá bom? E o que a gente viu aqui foram os gráficos do movimento uniformemente variado. E na próxima aula a gente vai ver um estudo interessante sobre movimento uniforme, tá bom? Então é isso que eu tinha que falar para vocês até agora. Forte abraço, tchau, tchau.